Com o objetivo de caracterizar as fotografias da coleção Carlos Eugênio Marcondes de Moura do Museu Paulista, realizamos uma pesquisa para identificar materiais e processos fotográficos através do exame visual e com magnificação, em combinação com técnicas de caracterização física e química de bens culturais, realizada com instrumentação portátil do Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural, o LACAPC, do Instituto de Física da USP. A coleção particular do sociólogo e colecionador Carlos Eugênio Marcondes de Moura foi adquirida pelo Museu Paulista da USP em 2 lotes, em 2002 e 2004. É possível situar as fotografias dessa coleção em um arco temporal amplo, que vai da segunda metade do século XIX até a década de 1930, com ampla diversidade de materiais e processos fotográficos. Dessa coleção, apresentamos como exemplo as análises realizadas em um conjunto de 6 fotografias do estúdio de Augusto Pinto de Oliveira. O fotógrafo atuou em Santos e manteve comunicação e relações comerciais com Militão Augusto de Azevedo, de quem comprava materiais fotográficos. As fotografias são constituídas por uma variedade de compostos e elementos químicos distribuídos em diferentes camadas. Nas fotografias sobre papel, essa estrutura é conformada por pelo menos 2 camadas, compostas por um suporte primário e a substância formadora da imagem. Mas o número de camadas varia bastante de acordo com o processo fotográfico e pode incluir camadas intermediárias. Além disso, podem ser aplicados recobrimentos, retoques e colorizações. A identificação desses materiais pode ser considerado fundamento da preservação de fotografias. James Riley propôs uma metodologia para a identificação, descrição e diferenciação de fotografias em suporte de papel, reconhecendo a especificidade material e histórica desses objetos. Assim, as fotografias podem ser classificadas de acordo com o número de camadas. As metodologias, já consolidadas para a identificação de materiais e processos fotográficos, se fundamentam, portanto, no exame visual e na observação com magnificação das fotografias. A observação parte da percepção do objeto como um todo para determinar o material do suporte primário, a cor da imagem e verificar a presença de deteriorações que auxiliam na identificação do processo fotográfico. Em seguida, é importante observar as características de brilho da superfície para determinar a composição das camadas. O número de camadas interfere na visibilidade das fibras do papel em função da localização da imagem em relação ao suporte primário, sendo uma informação determinante para a identificação do processo fotográfico. Finalmente, a observação com magnificação permite determinar a estrutura da imagem, se ela tem um tom contínuo, partículas de pigmento dispersas, retícula própria de impressões fotomecânicas ou mesmo características de impressões digitais. As técnicas analíticas complementam etapas preliminares de examinação e identificação dessas características visuais que podem ser associadas a um processo fotográfico. As principais técnicas empregadas são a espectroscopia de fluorescência de raio-x por dispersão de energia para análise elementar e a espectroscopia de absorção no infravermelho por transformada de Fourier para identificação de compostos orgânicos. Para análise de fotografia, a espectroscopia de fluorescência de raio-x é utilizada para a caracterização de elementos da substância formadora da imagem, além de elementos presentes em outras camadas de sua estratigrafia, incluindo suporte primário e suporte secundário. Como a radiação penetra todas as camadas, o resultado representa a somatória dos elementos presentes no objeto como um todo. Entretanto, é possível subtrair o espectro das áreas de menor densidade do espectro das áreas de maior densidade e assim determinar com maior precisão os materiais constitutivos da imagem, presentes em maior quantidade nas áreas mais densas. A espectroscopia de absorção no infravermelho, por sua vez, é uma técnica baseada nas vibrações dos átomos de uma molécula. Um espectro infravermelho é comumente obtido pela passagem da radiação infravermelha através de uma amostra e pela determinação de qual fração da radiação incidente é absorvida em uma determinada energia. O pico de energia em um espectro de absorção corresponde à frequência de vibração de uma parte da molécula. As vibrações das moléculas são específicas e assim é possível interpretar os espectros de infravermelho. O conjunto de 6 fotografias foi analisado visualmente e com magnificação. As fotografias têm tom contínuo, não apresentam padrões característicos de retículas ou partículas de pigmento que poderiam ser associadas a processos específicos,
Apresentam interferência das fibras do papel e superfície semibrilhante. Estão bastante amarelecidas e esmaecidas e não apresentam indícios da presença de uma camada de barita nas áreas com perda de suporte primário. A observação dessas características é a primeira etapa na identificação do processo fotográfico e sugere que as fotografias seriam de prata e albumina sobre papel, pois esse aglutinante é bastante suscetível ao amarelecimento. A interferência das fibras do papel e a superfície semibrilhante concordam com a indicação de que se trata de um processo de 2 camadas. Ao analisar as fotografias com espectroscopia de absorção no infravermelho, foi possível observar que, apesar das características visuais indicarem que eram de prata e albumina sobre o papel, os espectros das fotografias não eram idênticos. 3 delas apresentam espectros característicos do colódio, uma delas apresenta espectro característico da gelatina e apenas 2 da albumina. As fotografias não apresentam camada de barita e a interferência das fibras do papel sugere que de fato se trata de albumina e prata sobre papel. O colódio e a gelatina podem ter sido empregados como recobrimentos, com a intenção de modificar a superfície das fotografias ou promover uma maior permanência das albuminas, reconhecidamente suscetíveis ao amarelecimento e esmaecimento. É muito importante considerar a cor quando se trata da identificação de processos fotográficos. Como um exemplo da importância da cor, salientamos que caso as fotografias tivessem aglutinante de colódio, poderiam exibir tonalidades do marrom claro ou preto arroxeado, dependendo da viragem utilizada, mas não o amarelecimento observado neste conjunto de fotografias, nem a interferência característica das fibras do papel. Em todas as fotografias, o material formador da imagem é prata ou prata combinada com ouro, como exemplificamos no espectro de fluorescência de raio-x. Embora algumas fotografias também apresentem ouro como material formador da imagem, sua baixa concentração não impediu que apresentassem esmaecimento. Para concluir, a interpretação dos resultados das análises deve ser feita em conjunto com as informações obtidas na inspeção visual e na observação com magnificação, para que assim seja possível determinar o processo fotográfico. Como no caso das fotografias de Augusto Pinto de Oliveira, essa primeira etapa apontou para a identificação do processo fotográfico e a análise com fluorescência de raio-x evidenciou a presença de ouro em algumas das fotografias, indicando o uso de uma viragem, o que também pode ter garantido uma maior preservação dessas quando comparadas às outras fotografias do conjunto. A análise com FTIR permitiu identificar o uso de recobrimentos que também interferiram na preservação das fotografias. As informações a respeito das características materiais interferem nas decisões em torno dos materiais a serem utilizados nos tratamentos de conservação e podem ser incluídas nas bases de dados da instituição tanto para orientar o tratamento técnico quanto para ampliar o conhecimento a respeito dos materiais e técnicas utilizados no estúdio do fotógrafo. Agradecemos à CAPES pela bolsa de mestrado e ao CNPq e à FAPESP pelos auxílios financeiros recebidos para o desenvolvimento de projetos nessa área de pesquisa. Agradecemos também à professora Solange Ferraz de Lima e o conservador restaurador Leandro Mello.